quinta-feira. Para a próxima palestra e última do dia, com o tema Conhecendo a maior e mais moderna fábrica de módulos fotovoltaicos da América Latina. Convido aqui à frente o engenheiro de produtos Diogo Sanches de Oliveira, engenheiro de produto da Senge Solar, formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Lavras, com graduação sanduíche na Laurentian University do Canadá, especialista em mecânica e design. Com vocês, então, o engenheiro de produtos Diogo Sanches de Oliveira. Olá, muito boa tarde a todos. Todos me ouvem bem aí? Tá tudo bem? Bom, então, primeiro eu agradeço pelo convite aqui, né, do pessoal, e eu tenho a honra aqui de apresentar hoje para vocês, que foi inaugurada finalmente aí na semana passada a Senge. Então, vou dar um pouco um contexto, né, com que a gente trabalha e depois aprofundar um pouco aí nessa nova empresa aí que está aqui em Cascavel e veio para revolucionar não só Cascavel, nem a região, mas sim o Brasil como uma forma geral. Bom, isso daqui é o sumário da apresentação, a gente vai passar por esses tópicos, né? Primeiro uma apresentação aí, o que é energia solar, motivação desse projeto Senge, uma apresentação do projeto e os objetivos que tem essa nova fábrica, o escopo de implantação, como tudo isso foi feito, o produto de fato, o produto que nós fabricamos ali, né, e os em desenvolvimento, todo o nosso setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, um roadmap, ou seja, o que a gente prevê aí para o futuro da nossa empresa como um todo, as considerações finais e um vídeo institucional para finalizar a nossa apresentação. Também vou pedir aí, vou deixar um espaço no final aí para a gente fazer, se tiverem dúvidas aí, curiosidade, enfim, mas também se ao longo da apresentação tiver alguma dúvida, é só levantar a mão aí a gente sana, tá bom? Bom, ele já fez uma breve apresentação minha aí, sou engenheiro de produto, né, responsável ali pela linha de módulos fotovoltaicos da Senge, fiz engenharia de controle e automação e aí com algumas especialidades em mecânica, materiais e design. Um dos objetivos meu, né, e junto com o meu time aqui na empresa, é introduzir a parte de pesquisa e desenvolvimento em engenharia de produto, né, dentro da empresa e também avançando nos outros setores da empresa, implementar conceitos de NPI, ou seja, a criação de novos produtos para a marca e para o grupo Tangipar, e estabelecer projetos de redução de custo, mantendo sempre a qualidade e a produtividade que a fábrica necessita. Bom, às vezes é chover no molhado, mas é sempre interessante a gente equalizar aqui, né, todo mundo, e é muito interessante a gente saber essas diferenças, né? A gente fala assim, energia solar, energia solar. Existem diversas formas de energia solar. Então, essa primeira imagem aqui é uma planta, né, que tem lá nos Estados Unidos. Ela é uma transformação de energia solar, mas isso daqui não são módulos, né, não são placas fotovoltaicas, mas sim espelhos côncavos. Então, aqui a gente tem um posicionamento de espelhos, né, que eles convergem os raios solares ali meio daquela torre. Aquela torre ela possui água, a água esquentando gera vapor, geração de vapor, gira uma turbina ali elétrica e aí vai gerar a eletricidade por conta dessa geração de vapor. Aqui temos um outro modo, né, de energia solar, isso daí a gente está mais acostumado a ver aí em cima dos telhados brasileiros, que é o boiler, onde nós temos aqui uma tubulação, né, geralmente em PVC, pintado, encapado de preto, para absorver maior, né, a energia que vem do sol, aquece essa água e armazena aqui nesse tanque a água aquecida.
O nosso foco aqui agora, né, na empresa aqui, é um gerador fotovoltaico. Então, aqui a placa, né, o módulo fotovoltaico, ela é de energia solar, mas a gente fala energia fotovoltaica, porque passa por esse processo de conversão de energia solar para energia elétrica a partir de um módulo fotovoltaico. Bom, como é que funciona aqui esse esquema e o sistema, né, de geração dessa energia? Primeiramente, nós temos dois tipos, basicamente, de ligação, que é a ligação on-grid e a ligação off-grid. A ligação on-grid é aquela ligação do sistema fotovoltaico que a gente faz juntamente com a rede elétrica da região. No caso aqui é a Copel, né? E o sistema off-grid é aquele em que eu coloco a parte da rede de energia elétrica. Então, vai ficar isolada, geralmente uma fazenda muito isolada, que não chega energia elétrica, e aí a gente acaba de ter algumas necessidades extras, né? Por exemplo, um banco de baterias, um sistema um pouco mais parrudo. Então, diferenciando esses dois sistemas, de on-grid e off-grid, o mais comum, que é o que a gente implementa aqui, né, nas nossas propriedades rurais, nas nossas casas, enfim, micro e pequenas usinas fotovoltaicas, é aqui o sistema on-grid, em que está ligado na rede elétrica. Então, ele é composto de alguns elementos básicos. Primeiramente aqui, né, é o painel solar, o módulo fotovoltaico, um inversor de frequência. Aqui a unidade consumidora, que a gente está representando por uma residência, e ali o relógio medidor de energia. Então, o que acontece? Como é que funciona essa transformação aí de energia? As células do módulo fotovoltaico, elas são feitas de silício, e aí tem uma certa dopagem, enfim, tem toda uma química envolvida por volta disso. E o mais importante que a gente precisa saber o que acontece nessa conversão da energia solar para a energia elétrica é que os fótons, os raios solares, eles excitam os elétrons que compõem ali, que são compostos pelo silício, e aí esses elétrons eles vão caminhando de átomo para átomo, um átomo de um lado para o outro átomo, para o outro átomo. E esse andar, esse caminhar aí dos elétrons é onde há a geração de energia, de corrente elétrica. E essa corrente elétrica, assim como a gente aprendeu lá no ensino médio, né, já faz um tempo aqui, né, para mim já faz um tempo, para vocês também tem gente mais nova aqui também que eu, enfim. Mas a gente sabe que existem dois tipos de corrente elétrica, tem a corrente contínua e a corrente alternada. O que a gente usa nas nossas empresas, nas nossas casas, que vem lá de Itaipu, por exemplo, é uma energia em corrente alternada. E os módulos, eles produzem a energia em corrente contínua. Por isso, a necessidade desse dispositivo aqui, que é o inversor de frequência, que ele vai converter essa energia corrente contínua para uma corrente alternada. E aí, a unidade consumidora, ela vai conseguir usufruir aí da energia. Certinho? Bom, então, sem mais delongas, qual que é a motivação para a criação dessa fábrica? É a maior fábrica e mais tecnológica da América Latina. É isso daqui, ó. Nós temos aqui alguns concorrentes, né, concorrentes nacionais, que aqui nós temos a produção, aqui são os módulos, né, de frente, que eles vendem mais, né, em maior volume, a potência, né, nominal deles, e aqui a capacidade anual de cada fábrica. O que está em negrito é o que a gente tem certeza, que são estatísticas, né? E aí, a motivação para ter a criação da Senge foi exatamente isso. A escassez da fabricação nacional de um módulo de alta tecnologia. E aí onde a Senge entra com a produção de um módulo de entrada aí de 550 watts de pico de potência, certo? E uma capacidade de produção anual de 500 megawatts. Isso eu estou dizendo somente nesta fábrica que foi inaugurada agora, na última sexta-feira, aqui na planta, na matriz, em Cascavel. Então, a motivação é essa, gente. A gente tem um mercado muito grande para ser explorado, principalmente aqui no Brasil, e aqui a gente tem toda uma cadeia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que faz parte dessa cadeia de módulos fotovoltaicos. Então, a gente está chegando aqui na ponta, ó,
com os módulos fotovoltaicos, estamos criando aqui, né, já criamos e estamos já em produção, a Senge Solar. Bom, então vamos iniciar agora falando um pouco mais sobre a Senge, né? Porque a gente fala que é a mais moderna e com maior nível de automação e produtividade da América Latina. Porque realmente nós compramos toda a linha de produção, todos os equipamentos, eles foram os equipamentos top de linha que foram desenvolvidos até em novembro do ano passado. Então, a nossa linha de produção ela tem um tempo de ciclo, ou seja, a cada passada dela, seja fazer um processo de fabricação ou uma esteira que passa o módulo, de incríveis 23 segundos. Isso significa que a cada 23 segundos, lá na minha ponta, está saindo um módulo fotovoltaico completo, produzido, que vai ser embalado e depois vai chegar lá na residência de vocês, lá na propriedade rural, enfim, em qualquer lugar do Brasil. Isso daqui eu acho bacana, né, apresentar como nós somos fabricantes. A maioria das palestras, o que é mais disseminado aqui, né, ao longo desses tutoriais de feiras, enfim, como funciona a geração, né, como é que funciona a geração distribuída, centralizada, e aqui eu vou puxar um pouco mais sardinha para a minha fábrica, né, e falar um pouco como são feitos esses módulos fotovoltaicos. Então, o módulo ele é feito nada mais do que um conjunto de camadas, é como se fosse um sanduíche, certo? Então, ó, nós temos o frame de alumínio, que é aquela moldura, né, que vai em volta para fixação e também vedação contra a umidade, chuva, porque todo o nosso objetivo, né, o principal, o cerne, né, a cabeça é nessa matriz de células aqui, que é onde, de fato, tem essa conversão de energia. E todos os outros itens, eles servem para suportar, ou seja, para não deixar degradar essa nossa matriz de células. E são esses outros componentes que vão dar aquelas garantias de 25, 30 anos, e, como bem disse pelo palestrante anterior, a garantia de 25 ou 30 anos. Mas o módulo ele vai se perpetuar aí ao longo de muito tempo. Então, aqui é um módulo convencional, né? Não é um módulo double glass, ou um módulo bifacial. Ele é um módulo que eu tenho vidro na frente, temos um encapsulante, que é como se fosse uma cola, tanto na frente quanto atrás da nossa matriz de células. Temos o fechamento final, a traseira dele, que é um backsheet, que é como se fosse um PVC, um plástico branco. E, por fim, né, as conexões elétricas que são feitas naquelas caixas de junção, aquelas caixinhas pretas que ficam atrás dos módulos. Bom, toda a nossa linha ela foi muito bem pensada para ser a prova do futuro. O que isso significa? Nós já compramos, né, já fizemos o design da linha pensando em tecnologias futuras. Então, nós já estamos iniciando a nossa produção com a tecnologia de ponta, que são células pela metade, né, a tecnologia half cell. E, enfim, todos os nossos maquinários já estão preparados para o próximo passo de tecnologia, que são as tecnologias de células TOPCon, de heterojunção, enfim. Nós já prevíamos que essa tendência internacional estava vindo, então nós já compramos os maquinários para poder produzir esse tipo de módulo, um módulo mais tecnológico, né, com um passo mais à frente. Toda ela também a gente consegue chavear nossa linha, eu consigo fazer módulos tanto monofaciais quanto bifaciais, ou seja, só com vidro e backsheet ou vidro e vidro. Temos maquinários para fazer esse tipo. E também o range, né, de potência. A gente consegue fazer módulos de 440 watts até 670 watts. Bom, o que é interessante, né, e tudo isso nos torna muito produtivo, né, é esse alto nível de automação que tem a fábrica. Então, assim, a produtividade ela é um conjunto tanto dos equipamentos utilizados quanto os estudos e os treinamentos que a gente passa para os nossos operadores.
A maioria dos operadores eles servem para fazer o abastecimento da linha da matéria-prima, porque todo o processo, seja ele de colocar um encapsulante, de posicionar a matriz de célula, de fazer uma solda, todos eles são feitos por máquinas ou por robôs. No final, a gente vai ter uma oportunidade de fazer um tour virtual aí, que é um vídeo que eu trouxe da fábrica funcionando. Aqui são alguns dados, né, do que ela é capaz. Então, em 1 hora, a gente consegue soldar, né, 21.600 células. Esse dado aqui ele é muito interessante. Ó. Em 1 dia, ou seja, rodando em 3 turnos a nossa fábrica, seremos capazes de produzir 3.600 módulos ao dia. E aí, no final do ano, a gente chega com esses 550 megawatts aí, entregues para os nossos clientes aí ao final de 1 ano. Bom, isso daqui já traz um pouco do plano estratégico da empresa, e isso daí mostra todo o vislumbre, né, e que até o nosso diretor, presidente, ele tem para com o Brasil e para com o setor de módulo fotovoltaico. Então, aqui em 2022, né, nós temos a abertura da Senge Matriz aqui em Cascavel, com essa produção aí anual de 500 megawatts. E nós tivemos 220 milhões em investimento nessa fábrica. Isso daí contando com a operação inicial, aquisição de matéria-prima, infraestrutura para montar a fábrica. Ela é uma fábrica totalmente climatizada. Enfim, tem uma série de fatores de investimentos que estão dentro desses 220 milhões para fazer a construção e a concretização, né, dessa fábrica aqui em Cascavel. E já temos programados para aumentar mais 0,5 giga em 2023, com uma planta lá em Pojuca, em Pernambuco, e uma previsão para 2025 do aumento de mais 0,5 gigawatt com a produção, né, para fazer mais uma fábrica dessa, só que ali em Itajaí, Santa Catarina. Então, essa previsão aqui até 2025 é que nós tenhamos aí 3 fábricas rodando, 3 turnos, ao longo de todo o Brasil, e cada uma delas com essa produtividade, com essa produção de 500 megawatts por ano. Agora eu vou falar um pouco aí do sistema Senge de produção, né? Nós temos toda uma metodologia, pessoal da qualidade, da produção, da manufatura, da engenharia de produto. Nós seguimos diversas metodologias. E aí o conjunto dessas metodologias, que são baseadas em Lean Six Sigma, Black Belt, 5W2H, várias ferramentas, né, são aplicadas dentro dessa indústria. Então, a primeira coisa e mais importante também, que eu gosto de frisar muito nessas palestras, é que nós temos um desenvolvimento completo. O que é esse desenvolvimento completo? Bom, até então, a gente só tinha, né, um fabricante nacional que antes ficava à altura, né, mas a Senge veio e nós já entramos, né, já iniciamos já um pouco mais acima dele. Então, o que acontece? A maioria dos outros módulos comercializados por aí, eles são módulos importados. Então, o que fica difícil a comunicação, né? Pô, deu um problema aqui, preciso dali. Então, assim, o suporte técnico, ele fica mais moroso, fica mais difícil, porque o cara vai ter que contratar, geralmente vem lá da China, vem da Turquia, dos Estados Unidos, mas não. Aqui, a Senge ela é uma fábrica 100% nacional, então todos os nossos engenheiros estão aqui, todos os nossos supervisão, gestão, enfim, controle de qualidade, o engenheiro de processo, todos aqui brasileiros em Cascavel, hoje em dia, né? E então todo o suporte que seja um franqueado, seja um consumidor final, vai ter e consegue ter da empresa. Então isso daí é um diferencial muito, muito grande para a gente. Que esse desenvolvimento completo aí, ele acarreta em quê?
Tanto o produto, o desenho, né, o design do produto é 100% nacional, então foi feito por nós, e todo o processo ele está sendo acompanhado também, está sendo confeccionada a placa aqui, então a gente tem todo o controle e rastreabilidade de tudo que está sendo feito. Então, juntando esses dois players aqui, que é o produto e processo, a gente consegue entregar para o nosso cliente final uma maior segurança, né? Um produto de mais qualidade, de fato, um produto nacional. Bom, então o nosso carro-chefe, né, que nós estamos rodando aí, iniciamos nossa produção de fato dia 12 de setembro, é um módulo de 550 watts, né, um módulo com 21,3% de eficiência, e esse daí é o módulo monofacial. Bom, isso daqui é interessante passar também para vocês verem. Se lembra que eu falei daquela metodologia que é passado? Então, no desenvolvimento de um novo produto, a gente tem todos esses passos que são passados e estudados meticulosamente para que lá no final saia um produto de qualidade. Então, o primeiro passo é a definição do escopo de um produto. O que eu quero? Eu quero um produto com mais potência, menos potência, eu quero um produto com monofacial, bifacial, enfim. Vou usar células maiores, menores, depois as especificações, design e desenho. Então, vamos desenhar ele. Ele vai ser um módulo que vai ter 1 metro de comprimento, 1,5 metro, 2, 2,5, enfim. Depois, projeto e Bill of Materials, que é a lista de material. A gente tem diversos matérias-primas que podem ser utilizadas, intercambiáveis, e tudo isso é muito bem pensado para a gente entregar a melhor eficiência e custo-benefício lá na frente. O quarto ponto, desenvolvimento de fornecedores. Assim, infelizmente, né, 90% da matéria-prima de um módulo fotovoltaico ele vem lá do exterior, principalmente da China, mas a gente tem como objetivo nacionalizar a maior parte dessa matéria-prima. Então, é também um objetivo do pessoal da engenharia de produto prospectar novos fornecedores nacionais para a gente agregar esse grau de nacionalização no nosso produto. Depois a gente parte para a compra de matéria-prima, né, junto com a importação, tryout de processo, ou seja, todos os nossos módulos ele passa por um estudo, né, eu lanço lá uns 200 módulos para fazer um teste, ver se deu certo todo esse, é um checkpoint, né, o tryout de processo de todos esses 6 passos aqui de trás. Será que a escolha da minha matéria-prima foi a mais adequada? Será que o tamanho da célula foi a melhor e não? Então, esse já é o tryout de processo, para ver se a gente vai conseguir entregar com qualidade e performance lá na frente. Depois, o 8º passo, testes de produto e homologação. Então, os produtos eles têm que passar pela homologação do Inmetro, se for uma venda somente nacional. Tem que passar pela homologação da TUV, que é um órgão internacional de certificação. E, por último, 9º, a revisão do design e da lista de materiais Rev 1. Então, assim, a gente tem todo um ciclo lá, quem já ouviu falar em processo, né, o ciclo PDCA, isso aqui a gente volta lá atrás e vê, não, tudo que a gente prospectou é o correto, está com a quantidade certa de cola que eu estou usando, está o fio especificado da maneira certa, enfim. A gente fica aí nesse looping aí, sempre com a finalidade de melhorar o produto e manter sempre a qualidade dele. Bom, então aqui a apresentação um pouco aí dos 2 produtos, né? Dos 2 produtos iniciais. Esse daqui é o SV1S72, ele é um módulo de 72 células inteiras, né? Ou 144 cortadas ao meio. Ele tem a variação de 525 a 555 watts, a eficiência de 20,7%. Aqui está um pouco da estrutura dele, convencional, que né, tem um vidro na frente, o encapsulamento ele é de EVA e atrás é o backsheet. Nós temos 10 barramentos na célula e o peso dele de 28 quilos. Isso aqui geralmente né, ele é utilizado em instalações de telhado, pode ser também utilizado em usinas de solo. Temos alguns diferenciais aqui, o que aumenta demais a performance dele é que ele não é aquele módulo que é feito com a célula inteira, ou seja, aquele quadradão, a célula é cortada no meio.
Vocês podem ver, né, que são células retangulares, né, ou pseudo-retangulares. Próximo. Esse daqui é o SX1B 66. A gente coloca 66 células inteiras, ou 132 meias células. Ele tem um range de potência dele de 630 a 670 watts. E ele é uma estrutura aqui de double glass. Então, eu tenho vidro na frente, eu tenho um vidro atrás, e no meio a gente tem um encapsulante de EPE, que é poliolefina. E aqui a nossa célula ela tem 12 barramentos. Quanto maior a quantidade, vocês podem perceber, né, que lá atrás, quando iniciou, a gente tinha módulos com 3 barramentos só na célula. Hoje a gente está chegando a 12 barramentos. Isso daí é tecnologia, tá, gente? Quanto maior a quantidade ali de barramentos, uma maior eficiência eu vou ter. Se eu evitar uma quebra, se tiver uma rachadura, eu vou evitar hotspots, que são pontos que pode dar problema no meu módulo. Então, toda essa tecnologia aqui de barramentos, ela é muito importante na avaliação que você for fazer quando for adquirir o seu sistema fotovoltaico. E esses bifaciais, né, eles são mais recomendados para utilizar em usinas em solos ou, por exemplo, em aplicações comerciais que são aqueles carport, por exemplo, né, ou tracker. Bom, então falando um pouco aqui do setor de pesquisa e desenvolvimento e inovação da Senge. O que acontece? Juntamente com a fábrica, a gente tem um aporte que a própria Senge faz no setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, é um percentual do faturamento mensal, ele é destinado, né, ele é separado para o setor de pesquisa e desenvolvimento. E esse setor, ele vai servir para quê? Ele vai servir para a gente fazer novos trabalhos, ou seja, melhorar os nossos produtos atuais e também vislumbrar, né, fazer pesquisa e inovação em produtos que ainda estão por vir. Então, com esses aportes, a gente vai montar um laboratório, ele já está, né, em análise, montar um laboratório que a gente faz tipo uma mini fábrica lá dentro, uma mini linha de produção. Nós compramos maquinários específicos para fazer testes, né, de durabilidade nos módulos. Enfim, é uma série de maquinários que isso eleva o nosso patamar ali para um laboratório de nível internacional. Só voltando aqui mais um pouco, né? Esse polo tecnológico que a gente vai montar aqui, ele já começa a nos lidar aqui a possibilidade da gente trabalhar com a confecção de células solares. Então, hoje, né, a Senge está aqui, né, nós estamos confeccionando, estamos fabricando módulos fotovoltaicos, mas com o início desse laboratório já começa a dar para a gente aí um respaldo de aprender, né, de desenvolver, de fato, eu criar eu fabricar a célula do módulo. Isso daí a gente vai ver mais para frente, é uma tecnologia que hoje só é detida aí pela China e alguns poucos países da Europa. Aqui é um pouco da estratégia do P&D, né? O P&D, assim, ele também tem como objetivo e também temos esse dever, né, com a sociedade de fazer parcerias com universidades, com institutos, públicos ou privados, né, para a gente poder incentivar pesquisas de mestrado, doutorado, iniciações científicas de faculdade. Então, isso daí também é um benefício que vem junto com a fábrica de módulos fotovoltaicos e o setor de pesquisa e desenvolvimento da fábrica. Nós temos aqui 3 pilares, né, do setor de pesquisa e desenvolvimento. Primeiro aqui, fronteira tecnológica de manufatura, onde a gente tem adaptação de novas tecnologias, otimização de processos e introdução de novas tecnologias aí. Então, isso de fato é para fazer a melhoria do produto que já acontece lá na fábrica. Um outro pilar é a confiabilidade e tropicalização. Os módulos que vêm da China, por exemplo, eles são módulos padrões.
E o intuito aqui do nosso setor de pesquisa e desenvolvimento é desenvolver produtos com matéria-prima que se adaptam ao Brasil, né? Que é um produto mais tropicalizado, que é diferente, não é um padronizado ali da China ou da Europa que vem de lá. Então, esse também é um dos objetivos do estudo do nosso setor. E também a simulação da indústria 4.0, onde a gente vai conseguir rastrear e melhorar melhor esse fluxo de informação, seja da fábrica, seja de matéria-prima. Bom, então, esse daqui, estamos chegando nos finalmente aí da nossa palestra, é um roadmap, né, da Senge e do grupo Tangipar como um todo. Então, em 2022, a gente já demos o start na fábrica e o início, né, desse laboratório de pesquisa e desenvolvimento, a fábrica de 0,5 giga. Depois, aqui em 2023, a consolidação do nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento e início de confecção em massa dos nossos módulos bifaciais. Em 2023 também, né, a abertura da segunda fábrica lá em Pojuca, então a gente sobe para 1 giga de produção anual, a Senge. Em 2024, a gente concretiza a nossa indústria 4.0 e aí melhora ainda mais esse fluxo de informação. Em 2025, a gente entra naquele foco lá, que é o da célula, porque em 2025 é um ano-chave em que a gente inicia a nossa terceira fábrica, então teremos a produção aí de 1,5 giga de módulos fotovoltaicos. Com isso, viabiliza uma prospecção aí de uma fábrica de célula de 2 gigawatts. Então, a gente, concretizando isso, a gente consegue consumir, né, com as nossas 3 fábricas da Senge, as células geradas por essa outra fábrica de extrema tecnologia. Em 2026, né, depois de 4 anos aí para frente, a gente não consegue, o setor ele é um setor tecnológico, né, um setor de semicondutores, ele inova, ele anda muito rápido. Então a gente não consegue ver ali daqui 10 anos o que vai acontecer. Então as previsões são, né, a visão é de 4 a 5 anos para frente. Então é onde a gente termina, né, conclui todo o nosso fechamento aí de P&D e continua fazendo pesquisa e desenvolvimento para depois vir o novo ciclo aí de 4 anos para frente e ver o que vai ser o módulo, né, a tecnologia do momento para aí a gente implementar ou atualizar as nossas fábricas. Isso daqui é um slide muito interessante que eu trago nas minhas apresentações, né, para o público em geral, para o pessoal que já está dentro do setor e até mesmo para o pessoal da fábrica, que também serve de motivação de investimento ou de trabalhar, enfim, de estar nesse setor fotovoltaico. Bom, aqui nós temos, né, esse desenho aqui, a gente tem todos, a quantidade, cada bloquinho aqui, né, cada cubo, é a quantidade de energia, né, de recurso mineral, né, que acaba, né? Aqui a gente tem urânio, né? Aqui a gente tem o petróleo, o gás e o carvão. Então todas essas reservas aqui, elas estão disponíveis hoje na Terra, mas a gente tem que ir lá cavar, né, procurar petróleo, enfim, tem que extrair de alguma forma. E isso daqui vai acabar um dia, né? Por quê? Porque aqui, ó, é o consumo anual de energia do mundo. E olha que bacana, né? Se a gente pegar aqui esse quadradinho de consumo e for consumindo, a gente tem poucos anos aqui para acabar todos os nossos recursos naturais não renováveis. E esse quadradão aqui, né, esse cubão aqui gigante amarelo, é a incidência de raio solar que a gente tem no mundo anualmente. Ou seja, a todo ano esse cubo amarelo ele se renova. Então, querendo ou não, a energia fotovoltaica ela é muito promissora, tanto sendo uma energia verde, né, como sendo uma energia que vai deixar aí para os nossos filhos e netos, né, um mundo melhor. Um outro adendo que eu gostaria de deixar aqui, né, e não é nem puxando sardinha para o lado fotovoltaico, mas é uma curiosidade que aconteceu aí.
Infelizmente, né, a gente teve, ou está tendo aí, né, está no finalzinho, espero que esteja no finalzinho, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O que aconteceu? Eu recebi uma imagem, deveria ter colocado aqui, de um míssil que, infelizmente, atingiu uma usina fotovoltaica. E aí destruiu diversas placas ali. Só que em 2 dias, incríveis 2 dias, essas placas foram substituídas e a usina estava gerando energia como anteriormente. E aí eu te pergunto, se um míssil desse atinge uma usina hidrelétrica de Itaipu, o quanto de dinheiro, o quanto de tempo e o quanto de vidas seriam perdidas pela inundação, enfim, tudo mais. Se um míssil desse atinge uma usina nuclear, o quanto de grana que ia gastar, o quanto de tempo que ia demorar e o quanto de vidas iriam ser perdidas por conta da irradiação. A mesma coisa de um parque eólico, que é uma energia verde, mas a grana para construir e levantar aquelas hélices gigantescas, tempo para alguém fabricar aquilo lá e botar ele no lugar, anos e milhares de milhões de reais. E o fotovoltaico não. O fotovoltaico ele é extremamente reposto, então assim, é o nosso futuro, nós estamos dentro do setor correto, e quem investe no fotovoltaico, além de estar investindo no meio ambiente, está investindo no seu próprio bolso, né? Porque é uma energia que o pessoal fez as contas aí, dá um payback aí interessante, certo? Bom, para finalizar, tem um videozinho aí que a gente vai passar, é um videozinho de 1 minuto e meio apenas, que a gente tem um drone que faz um tour aí pela fábrica, e vamos dar uma olhada aí. O DJ, você pode dar um play aí, por favor, né? Quando olhamos ao nosso redor, procuramos oportunidades a todo momento. Nós nos preocupamos com o presente e o futuro da energia. E munidos de ideias e ações, damos largos passos em direção à inovação, em direção à preciosa energia que está dentro de cada um de nós. Esse é o nosso DNA. Não nos tornamos o que somos do dia para a noite. Foi com muito trabalho e dedicação de cada pessoa que compõe o nosso todo. Em menos de 1 ano, a Senge Solar foi cuidadosamente planejada e estruturada. Atentos a cada detalhe, nós a erguemos do chão ao teto. O que nos mantém em frente é pensar, pesquisar, produzir e comercializar produtos que movem o mundo. Essa é a identidade da Senge Solar. Uma fábrica de módulos fotovoltaicos de última geração, com o maior nível de automação e tecnologia de ponta, a prova do futuro. Somos a maior e a melhor. É a partir das placas solares que geramos sustentabilidade, economia, emprego e renda. Mas não paramos por aí. Do norte ao sul, do Amazonas ao Pantanal, do sertão do Agreste até os pampas do Rio Grande do Sul, a Senge é genuinamente brasileira. Somos daqui. Nosso protagonismo nos permite impactar a nossa nação, o mundo e a vida de milhares de brasileiros, direta ou indiretamente. E continuaremos evoluindo. Nós agradecemos a sua presença nesse momento marcante para esta época e por ser parte importante da nossa história. Senge Solar. Então, pessoal, um ponto importante também, né, que vale ressaltar aqui, é uma empresa 100% brasileira, então é um módulo fabricado 100% nacional. Então, nós temos código FINAME para esse produto, o que é muito interessante para a gente fazer o financiamento disso daí. Então, isso daí é um ponto extremamente válido aí. A gente não precisa pagar lá na bucha ou pagar altas taxas de juros aí para financiar o sistema. Com a Senge, com o grupo da Angipar aí, vocês
conseguem fazer contato com o nosso time comercial e, enfim, eles têm todo o know-how, experiência, e eles vão conseguir te ajudar para fazer a melhor aplicação para vocês, enfim, fazer melhores estudos. Então, fiquem com o meu contato aí, quem quiser, fica à vontade. Também, quem tiver curiosidade aí, nossa fábrica está aberta, ela está logo ali onde era o antigo atacado Liderança, né? Bem aqui pertinho, então entre em contato com o pessoal aí do nosso comercial, podem nos fazer uma visita lá, fiquem à vontade. A casa é nossa, mas estão todos aí convidados a participar e fazer parte aí dessa grande revolução aí do fotovoltaico, pessoal. Agradeço novamente, muito obrigado. Valeu. Neste momento, deixamos abertas as perguntas. Se alguém tiver alguma para fazer para o Diogo, por favor, levanta a mão que será entregue o microfone. Então, não tendo, agradecemos mais uma vez ao engenheiro de produtos Diogo Sanches pelo conhecimento repassado a todos aqui nesta feira. Nosso muito obrigado.